Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de esporte, mais do que esporte. Esse filme vai falar de vida, vai falar de superação, vai falar de como viver uma vida melhor diante de tantos obstáculos. Então, hoje a gente vai trazer muitas e muitas reflexões sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa família e sobre muitas coisas que a gente tem aí nesse filme que se chama Guerreiros do Basquete. Sim, exatamente. A gente vai falar de basquete? Quase nada, mas é um filme ligado ao esporte basquete e que traz para a gente muitos e muitos e muitos ensinamentos. Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, deixa seu like aqui. Se você já segue a gente, conta para os amigos. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não segue a gente, faz a sua inscrição aqui no YouTube Tatiana Benites. Se você não está vendo a gente pelo YouTube Tatiana Benites, entra lá depois, deixa seu like, segue a gente, coloca lá o sininho para você ver cada postagem que a gente faz, porque tem programação durante toda a semana. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, deixa também o seu like, deixa também os seus comentários, que a gente também vai ver. E, bom, antes da gente começar a fazer os nossos comentários, eu vou chamar aqui o Damião para passar essa ficha técnica que ele sempre passa para a gente antes da gente começar a nossa análise. Damião. Olá, você que nos acompanha, mais uma sessão Pipoca Espiritual. E a gente está falando aqui, olha, antes de começar, deixa eu comentar com você uma coisa aqui é uma recomendação de um excelente filme, confira. Guerreiros dos Basquete. Guerreiros do Basquete está disponível na Netflix e acompanha a nossa reflexão aqui espiritual. O filme foi lançado em data de lançamento, 27 de setembro 2024 nos Estados Unidos. Diretor Sidney Freeland, 1 hora e 51 minutos de duração, um gênero, um filme de esporte, um drama. Em Chusca, no Novo México, um time de basquete de colégio com um grande legado ali de nativos americanos enfrenta seu maior desafio. Depois de perder o jogador principal, os Chuscas precisam se unir como nunca para manter vivo o sonho de vencer o campeonato estadual. O time precisa se unir e muito mais do que um jogo. É o retrato de uma jornada de resiliência e união. Uma verdadeira história de superação. O filme é excelente. Celebra a beleza da cultura e da comunidade e os desafios da vida. Ele é inspirador e é baseado no livro de Canaan Drabs, de Michael Powell. Tá aí, vamos falar aqui hoje de Guerreiros do Basquete, Tati. Vamos falar. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar para vocês aqui a nossa vinhetinha. Agora sim, agora a gente pode fazer a nossa análise espiritual do filme. Bom, o filme é um filme muito bom, é um filme que vai trazer muita reflexão, mas ele também vai trazer muitos episódios ali de dor, né? Então, tem algumas reflexões ali que não são fáceis, porque já começa, na verdade, mostrando a questão da comunidade, de como eles se unem e tudo mais, da paixão dos jovens pelo basquete, e também mostra a questão da perda. Então, a questão do luto, que já começa ali no filme, mostrando o quanto é difícil a superação dessa fase da vida. Então,
acontece um acidente que não mostra nada disso no filme, mas que contam, né? Porque a gente conhece os personagens logo no começo, e o menino ele perde a mãe e a irmã ao mesmo tempo. Então, fica somente o pai e ele, e existe uma dor muito grande por causa dessas perdas. Mas ele continua no basquete, que é o que faz ele continuar essa caminhada. Ele é um menino muito bom, um esportista muito bom, né? Ele é muito bom no que ele faz, ele é reconhecido por jogar basquete, né? E é muito legal essa história também, porque a gente sabe que o esporte ele pode ajudar muita gente, principalmente quando a gente não está numa fase muito boa. O esporte ele pode ser a salvação para a saúde das pessoas, para a saúde mental das pessoas. Então, é algo que a gente precisa valorizar mais e que a gente precisaria valorizar mais em todos os sentidos, não só o futebol, não só o basquete, mas assim todos os tipos de esporte, porque eles podem nos salvar, né? Salvar a vida. No entanto, às vezes só o esporte não é a receita, né? A gente precisa de todo um combo, né? De muita coisa junto para a gente conseguir a ajuda necessária. Então, a gente está falando da inteligência emocional, a gente está falando de um auxílio terapêutico, a gente precisa de pessoas profissionais que nos auxiliem, né? Principalmente no momento de luto duplo, né, que acontece nesse filme, para um jovem, né, que ainda não tem a maturidade para aprender a lidar com os sentimentos, com as dificuldades, com a ausência. Então, só o esporte, nesse caso, não foi o suficiente. Então, a gente precisa entender que o luto, ele é uma fase difícil para qualquer pessoa. E eu digo qualquer pessoa de qualquer religião. Ai, mas você é espírita, você sempre fala que a vida continua e está aí chorando, está sofrendo e está de luto? Sim, porque é uma fase que nós precisamos passar. Qual é a diferença do espírita para as outras pessoas? A única diferença é que nós temos a consciência de que um dia nós iremos nos reencontrar. Um dia nós iremos nos reencontrar ou no plano espiritual ou no plano material, mas que o amor não morre, que o amor continua conosco e que os laços de afeto continuam. Os laços de amor verdadeiro continuam aqui do outro lado, onde nós estivermos. No entanto, o sofrimento desse desligamento, ele vai existir, gente, independente da nossa crença, da nossa fé. Ele existe. Então, muitas vezes nós precisamos de ajuda profissional com isso, né? Às vezes só o esporte, ou só o trabalho, ou só a família, ou só a pessoa que a gente ama, não é o suficiente para tirar a gente de uma depressão, né, de um luto, e é importante a gente buscar ajuda. Então, o filme fala muito de superação, mas mostra muito a questão do luto e da dor também, né, Damião? Sim, o filme é muito bonito, que mostrando esses momentos que a vida nos oferece, né? E isso tudo é parte da vida. Mas eu vou pegar pelo lado da superação, Tati. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Kardec discorre sobre o sofrimento e que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas: as que são geradas na vida presente e as que têm origem em existências passadas. Para conhecer a causa do sofrimento originado nesta encarnação, basta consultar a própria consciência, que a todo momento nos fala, na maioria das vezes. Tormentos são reflexos de nossas decisões ou omissões, das atitudes egoístas, do orgulho,
da vaidade que ainda domina o nosso íntimo, né? É aquilo, né, Tati? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Assevera-nos o mesmo evangelho que a lei é de amor e que Deus é misericordioso e não impiedoso. Encarnamos para aprender a amar e não para pagar dívidas cobradas de um Deus cruel. Desse modo, diante da pequena e da grande dor, mais do que remoer a explicação das causas do passado, nos cabe avançar na construção do futuro, na certeza da justiça divina, mas no dever de aproveitar a nova oportunidade, ainda que por vezes não consigamos enxergar essa realidade de uma forma integral. Questão 634 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E a resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha, o caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo, Tati. É muito interessante, né? Porque vem muito de encontro com o que acontece, né, no filme, que a gente precisa falar. É uma das coisas que o Daniel falou aqui, né? A questão do Deus misericordioso, né? E da causa e efeito, né? Eu falei disso nessa semana, e a gente refletiu um pouco sobre se a causa não está nessa vida, então a gente precisa encontrar a causa num outro lugar, né? E que lugar seria isso se não existisse uma outra encarnação? Então a gente consegue, nós como espíritas, conseguem encontrar uma explicação plausível para isso quando a gente sabe que existem outras encarnações. Então, alguns sofrimentos que a gente passa, algumas provas que a gente passa aqui, mesmo porque a gente está num planeta de provas e expiações. E a questão do Deus misericordioso, né? Porque muitas crenças falam de que a gente está aqui para ser punido. E essa punição, ela existe. Se a gente for pensar em causa e efeito, a gente vai ver o efeito do que a gente fez. Se a causa foi boa, o efeito vai ser bom. Se a causa foi ruim, o efeito vai ser ruim. Aí você vai considerar a punição, porque daí é você mesmo que está se punindo. Concorda? Então, Deus, por mais que a gente faça muitas coisas ruins, ele entende que todos nós, uma hora ou outra, vamos progredir. Todos nós atingiremos um dia a perfeição. Todos nós. Ah, mesmo aquele cara que é muito ruim, mesmo aquele cara que é muito ruim, talvez ele demore muito mais, mas ele também vai chegar na perfeição. Então, a gente pode errar muito, mas quando a gente se dá conta desse erro, e a partir daquele momento a gente vê que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, como dizia Chico Xavier, mas a gente pode começar daqui e fazer um novo fim, né? Por que a gente não começa daqui e faz um novo fim? Ah, daí vai apagar tudo que você já fez de errado? Não vai apagar. Mas talvez seja tão superior o que você vai fazer de bom, que aquilo vai ficar tão pequeno que não vai ter mais consideração. E olha só, você vai fazer isso nessa mesma vida. Não vai precisar esperar uma próxima. Então,
é essa a misericórdia de Deus. A gente sempre tem outras chances, né? O filme fala de muitas superações, na verdade, não é uma superação só, porque a gente fala do luto logo no começo, mas a gente tem um outro caso na história de superação coletiva, de superação dentro da sociedade, do que é um grupo, do que é uma equipe, né? E dentro do que nós temos que viver na sociedade, nós ainda temos os nossos conflitos internos, as coisas que a gente vive dentro da nossa casa e que ninguém sabe. Então a gente não sabe o que a pessoa está passando, as dores que a pessoa está passando, a dificuldade que a pessoa está passando. Ah, mas ela está sempre feliz. Será que ela está sempre feliz? Será que ela também não tem nenhum problema? Que bom se não tiver. Mas se ela tem, a gente não sabe qual é. Então a gente tem que ser gentil com todos. O filme mostra a relação de um menino com a sua mãe. O filme fala de vício, né? Fala de alcoolismo e fala das dificuldades que ele tem nessa relação familiar, que é só ele e a mãe. E como isso se dá quando ele tem a obrigação de trabalhar, ele tem o que ele gosta de fazer, que é o basquete, ele tem o que ele acha que ele faz bem, o que ele acha que ele faz mal, né? E tem o julgamento das pessoas ao seu redor. Tem as dores que ele passa sozinho, calado. Tem as culpas que ele leva, né? E tem a questão de ter que lidar com a sua mãe dentro de casa e sustentar a mãe por causa do seu vício, né? Então, o filme traz essa reflexão, né? E traz essa... Eu acho que todo esse cenário distinto, né? Ou seja, é uma pessoa que precisa fazer uma série de coisas, aquela pessoa que precisa rebolar para sobreviver, né? E quantas pessoas a gente não conhece que também passam pelas mesmas coisas? Talvez não dentro desse cenário, mas num cenário distinto, mas que também tem que rebolar para conseguir sobreviver. Também tem que fazer 1000 tarefas. Também tem que deixar de fazer o que gosta para fazer o que precisa, né? Então, quantas vezes a gente deixa o nosso sonho de lado para ter que fazer algo que precisa ser feito naquele momento? Eu preciso ajudar aquela pessoa, ou preciso me ajudar, ou preciso pagar minha conta, eu preciso comer, e tenho que deixar meu sonho de lado para fazer isso. Acho que o filme também traz esse tipo de reflexão, né, Damião? Traz. Nossa, eu achei, por isso que eu falei, o filme é lindíssimo, né? E a hora que você fala de vícios e esses desafios, aí você passa ali, é muito rápido, mas ele mostra ali uma reunião do AA, e aí a gente olha e fala, meu, AA é igual no mundo inteiro, aquelas reuniões, como é importante, né? Aquela história, né, de uma conquista, é dia a dia, é uma luta, porque quando você pega esses desafios que a vida passa ali, é uma grande luta, mas que tem que ser vencida dia a dia. E eu queria lembrar, a Tati até entrevistou aqui no canal o Leonardo Cursis, e ele escreveu que superação no lugar de competição. E ele diz que um conceito transformador que pode modificar a maneira como enfrentamos desafios, construímos relacionamentos, é substituir a competição pela busca da superação pessoal. A superação pessoal não apenas redireciona a nossa energia para o autodesenvolvimento, mas também favorece conexões mais autênticas, colaborativas, resultando em um ambiente mais harmonioso. E o filme vai mostrando, né, que a vida se mostra como um desafio constante. Em sentido espiritual, a vida é uma luta que nos coloca em oposição a quem somos para demonstrar suficiente força e habilidade para nos tornarmos melhores.
Para isso, lutamos contra nossos impulsos desequilibrados, né? Lutamos no cenário da vida, auxiliados pelos desafios do cotidiano. E também as conquistas. Conquista requer trabalho, luta, perseverança, firmeza, vontade de vencer. Conquistar em toda e qualquer situação é esforço para se conseguir o êxito. Se as conquistas terrenas nos exigem tantos sacrifícios, lutas, preparações adequadas, pontualidade, ordem em todo espaço e tempo de que dispomos, o que dizer da conquista dos sentimentos que devem nortear nossos corações e nosso espírito? Emmanuel, lição 57 do livro Pão Nosso de Chico Xavier, nos instrui sobre o trabalho material. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar-lhe ou desonrar-lhe a personalidade eterna perante Jesus Cristo. O mesmo autor espiritual, na lição seguinte dessa obra, conclui: tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixa, insatisfação, leviandades não integram o quadro de trabalho que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esquecemos de que o Pai ama o Filho, que contribui com alegria, Tati. É muito legal essa reflexão, porque me traz ainda outras coisas do filme, né? Porque eles são de uma comunidade pequena, né? E eles vivem essa comunidade muito unidos. Então, eles querem levar o nome dessa comunidade adiante. E nisso, quando o Damião fala de conquistas, né? A conquista de um é a conquista de todos. É a conquista de todo aquele povo. E isso me faz lembrar também que um grupo não é a mesma coisa que uma equipe. Né? A gente tem um grupo de pessoas que estão conversando ali, um grupo de pessoas que pegam o elevador junto, um grupo de pessoas que se unem ali para fazer algum manifesto, alguma coisa. Né? A gente tem grupos diversos. Mas e equipe? Quando que a gente tem uma equipe? Quando nós temos ali um líder, quando a gente tem ali pessoas que trabalham juntas, que se importam uns com os outros, que vão em busca de um mesmo objetivo, que querem colaborar uns com os outros para conseguirem juntos e chegar ali juntos. Né? Então, o filme mostra isso de uma forma muito bacana, porque a própria líder, que sofre discriminação, e também isso já é um outro tema, porque ela é mulher, num time de masculino, né? Então, a líder é feminina. E daí ela vê que existe uma competição interna dentro dessa equipe, e que daí já não existia mais equipe, estava só um grupo de meninos que estavam ali. E eles queriam vencer, e eles só estavam perdendo. E daí o que ela viu? Bom, ou a gente sai desse ambiente, ou a gente vai continuar perdendo. E o que ela faz é levar eles para fora do basquete, para fora daquele ambiente, levar uma experiência nova, onde vai ser necessário eles se unirem para conseguir conquistar aquele objetivo. Porque às vezes a visão de fora é mais fácil. E daí eles têm que continuar sendo uma equipe, mudando o viés de onde eles estavam vendo, mudando o ângulo do problema, porque eles vão precisar de se unir de uma outra forma para fazer uma coisa que eles não têm ideia de como fazer. E eles vão precisar de uma estratégia, vão precisar de um líder, vão precisar de uma pessoa que pensa, e vão precisar abrir mão dos seus valores, dos seus egoísmos, para falar, bom, isso eu não sei fazer, isso ele sabe, então deixa com ele. Então, quando a gente consegue pensar como equipe, a gente consegue pensar em tudo que abrange tudo isso.
E isso deveria servir na nossa vida no geral. Se eu olhar para o meu próximo como irmão, eu estou pensando nele como minha equipe. E não como uma pessoa qualquer. O que acontece é que a gente olha para o outro como uma pessoa qualquer. Então não me importa se ele está feliz, não me importa se ele tem um problema, não me importa se ele está bem ou não. Quando eu passar a me importar, eu passo a ter uma visão de equipe em tudo. E eu não tenho uma visão de equipe quando eu falo do meu irmão? Então, se eu vejo o meu próximo como um irmão, eu consigo pensar no bem coletivo. Deu para entender? Se a gente faz para o próximo o que gostaria que fizessem para nós, ou seja, eu tenho essa pessoa como meu irmão, eu vou querer fazer o bem para ele. E não importa se ele é bom ou se ele é ruim, ele é meu irmão. E a gente não vai desejar o mal do nosso irmão. Pelo menos não deveria, né? Então, esse filme me trouxe muito isso, essa reflexão do como nós estamos agindo. Porque eles até então, um dado momento, eles eram só um grupo de meninos que estavam ali jogando. Mas a partir do momento que eles tinham um ideal e que, querendo ou não, sou obrigado a conviver com esse tipo de pessoas, sou obrigado a conviver com essas pessoas e temos que fazer essa tarefa juntos, né? Existiu uma equipe. E a partir daí existe a superação, existe a conquista. Né? Que vencendo ou não no final, existe essa união. Né, que deveríamos ter todos, deveríamos fazer isso na nossa vida, né, no nosso núcleo familiar, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas, nos nossos desconhecidos. Por quê? Porque afinal somos todos irmãos. Tá longe ainda da gente conseguir fazer isso, né? Mas o importante é que a gente faça, que a gente tenha essa atitude, né, Damião? Sim, e olha, lembre-se, você ainda não viu Guerreiros do Basquete. Está disponível na Netflix, assista. Guerreiros do Basquete. Vale muito a pena. A gente não deu spoiler aqui, né, Tati? Porque tem mais cenas, mais coisas ali, mas a essência do filme a gente falou, né, Tati? Tinha mais temas para falar, mas se a gente falasse dos temas, a gente ia dar alguns spoilers, né? Então, assistam o filme, é muito recomendável. É um filme que vai emocionar, que vai trazer aí muitas emoções aí à tona, quiçá até algum gatilho para algumas pessoas, mas é um filme sensacional. Assistam e depois que vocês assistirem, escreve para a gente, manda sua mensagem para a gente saber se você também gostou do filme como a gente ou se só a gente gostou do filme, né, Damião? Vai que foi só a gente. Escreve para a gente também se você tiver alguma ideia, se você quiser que a gente comente algum outro filme, mas também, gente, pega a nossa listinha, nossa playlist que está aqui no YouTube Tatiana Benites, que tem lá quase 200 filmes que a gente já comentou. Então, assiste com a gente, deixa seu like, segue a gente no canal, ativa o sininho, que semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Fique com a gente e até mais. Tchau, tchau.